Essa música que eu vou cantar aqui é de Pablo Milanês, mas eu pelo menos conhecia com Fagner e Mercedes Sosa. E eu vou fazer ela aqui agora. Reflejo como ayer, cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar el momento, formaba parte de una verdad. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. Cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que se van pasando. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada yo digo que no para poder construir. Y esa tremenda armonía que pone viejo los corazones. Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. El amor no lo refleja como ayer. Cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de temor. Quem sabe aí cantar junto, vai. O tempo passa e nós vamos ficando velhos. El amor no lo refleja como ayer. Vamos vivendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones.
pone viejo los corazones, porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar así, sin ser sabio o competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en ese instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la jera, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 mi paso es retrocedido, cuando de ustedes avanza el arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta más dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la jera, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro en la jera, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 el amor es turbellín de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño,
abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, y al son de su bella llana ahí sobrotaron el jazmín, volando cual serafín, al cielo le pusaré. En mis años en 17 los convirtió el querubín. Se iba enredando, como en el muro la jera, iba brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Enredando, como en el muro la jera, iba brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós damos início à abertura da mesa redonda, nossa primeira mesa redonda no período vespertino, intitulado Formação de Professores de Língua Espanhola. A professora Maria Hilda Alves da Silva Martins, doutora em Letras, pelos Estudos Linguísticos, através do Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Federal do Pará, campus de Belém. Vamos começar, então, essa primeira parte da nossa mesa com a professora Maria Hilda Alves da Silva Martins, com a palestra intitulada Políticas Linguísticas para o Ensino de Língua Espanhola no IFTO, Desafios e Perspectivas na Formação Docente. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria participar desse evento, né? O segundo a CEFOPL, representando aqui hoje tanto a UFT de Porto Nacional, porque eu tenho uma honra de dizer que eu fiz parte da primeira turma de mestrado da UFT e hoje estou representando tanto a UFT quanto o IFTO, que é a instituição que eu estou inserida, né, que eu trabalho atualmente. E aí é uma grande alegria vê-los ali, Raja, que foi professor da disciplina, professor Sábio, que também foi professor na disciplina, reencontrar aqui alguns colegas, como o Kleb, né, foi uma alegria muito grande, e também parabenizar pelo evento, porque é um evento formado aí pelos alunos, né, os ex-alunos da UFT, e eu fiquei tão feliz quando vocês falaram pela manhã da organização do evento, quem estava organizando, e poder encontrar aqui vários colegas. A Suiane também, ela foi minha colega na primeira turma de mestrado, ela me fez o convite, eu me senti honrada em estar aqui nessa noite. Ou nessa noite não, nessa tarde. Eu vou levantar porque eu vou ver com isso. Hoje eu vou falar um pouquinho das políticas linguísticas para o ensino de língua espanhola no IFTO. Aqui eu vou abordar mais o Campus Palmas, porque nós temos aqui o colega do IF aqui de Araguaína e a colega do IF de Gurupi. Então, a língua espanhola no cenário educacional brasileiro tem oscilado entre avanços e retrocessos nas últimas décadas, refletindo disputas políticas, culturais e ideológicas em torno da valorização das línguas adicionais nos currículos escolares. No Instituto Federal do Tocantins, IFTO, a oferta da disciplina em cursos técnicos integrado ao ensino médio e cursos superiores, bem como sua presença em projetos de extensões e ações interdisciplinares, que tem contribuído para a formação linguística e intelectual dos estudantes. Então, no IFTO, nós temos o ensino de espanhol, que
que, infelizmente, depois da revogação, da revogação da lei de 2005, nós tivemos aí uma redução da disciplina no currículo do ensino médio. Então, nós tínhamos antes 2 aulas no segundo ano e 2 nos terceiros anos. Após a revogação da lei de 2005, que estava na lei de 2017, o ensino da língua espanhola reduziu-se para 2 aulas somente nos terceiros anos. E aí nós temos as leis, né, que trata desse contexto histórico aí. Nós temos, primeiro, a lei de 2005, que tornou o ensino do espanhol obrigatório ao ensino médio. Esse foi um marco importante para nós, professores de língua espanhola. Inclusive, eu participei do primeiro concurso do Instituto Federal para professores de língua espanhola. Então, eu fui a primeira professora de língua espanhola a tomar posse no Campus Palmas, para cumprimento dessa lei de 2005. Em 2017, nós tivemos aí a revogação da lei, né, que aí torna-se a oferta facultativa. E aí, gente, torna-se... Aí, após essa revogação aí, nós tivemos agora, recentemente, essa resolução de 2025, que estabelece diretrizes para a oferta presencial da língua espanhola no ensino médio, mas também caráter optativo. A compreensão das políticas linguísticas como ações deliberadas sobre o status, o uso e o ensino das línguas permite analisar a trajetória da língua espanhola no Brasil como marcada por avanços legais, pontuais e também pela descontinuidade institucional. Então, aqui nós temos esse decreto, que ele estabelece diretrizes para a oferta presencial, aliás, preferencial, da língua espanhola, mas também continua em caráter optativo. E aí, o que é que nós temos feito lá no Campus Palmas para dar continuidade ao estudo da língua espanhola? Como eu falei para vocês, a oferta da língua espanhola nos cursos técnicos do ensino médio, então, só está no terceiro ano do ensino fundamental do ensino médio. No curso superior, nós temos lá a gestão de turismo. Nessa turma, nós temos espanhol no 4º e 5º período. E também tem a oferta da língua inglesa. E aí, o que nós estamos fazendo para a complementação do ensino da língua espanhola no Campus Palmas? Nós estamos desenvolvendo um projeto de extensão, né, e também a prática interdisciplinar. Hoje, eu estou na coordenação também do Centro de Idiomas, lá do Campus Palmas. E nesse Centro de Idiomas, nós ofertamos a língua espanhola, nós temos 2 turmas de língua espanhola. Os nossos alunos de ensino médio estão procurando os nossos centros de idiomas, as aulas de língua espanhola. Então, a gente complementa ali com o centro de idioma. E aí nós temos aí, já passamos por todos esses desafios na implementação das políticas linguísticas da língua espanhola, a questão da instabilidade legal, mudança frequente na legislação. Isso dificulta muito a questão do planejamento a longo prazo. A limitação de materiais contextualizando aqui a questão da realidade regional, que foi falado hoje pela manhã, que eu achei muito interessante. A estrutura institucional. Por exemplo, lá no Campus Palmas, nós temos o curso de letras, só língua portuguesa e literatura, e a literatura da língua portuguesa. Então, nós não temos a oferta de uma segunda língua no currículo. A questão da formação docente é uma discussão muito presente também no IFTO, porque eles querem unificar o currículo do IFTO, mas nós temos, por outro lado, a justificativa de alguns campi
que não temos professores suficientes para atender a demanda, né? Eu vejo isso um pouco contraditório. Se nós não temos professores para atender a demanda, nós temos o curso de letras, por que nós não ofertamos a língua espanhola ali no Campus Palmas? É? E aí nós temos aí o que eu acabei de falar, dessa resolução. Mais adiante. Então, quais são as perspectivas para a formação docente? Formação crítica, desenvolvimento de consciência intercultural, práticas colaborativas, rede de apoio e trocas de experiência. Esse segundo tópico aqui, nós tivemos a oportunidade de nos reunir agora, este mês de maio, todos os professores de língua inglesa e língua espanhola, no encontro da rede federal. Esse encontro aconteceu em Foz do Iguaçu. O Kleber estava presente, Raja também estava presente. Você estava online. O Raja esteve presente. E lá, nosso objetivo é discutir e fortalecer os professores de línguas em relação a todo esse processo de decisão, de tomada de decisão. Eu achei muito interessante quando o Wagner colocou que nós temos que ser protagonista nesse processo de tomada de decisão, da escolha das línguas que são implantadas e implementadas no currículo dos nossos alunos, das nossas redes. Então, esse primeiro encontro de professores foi muito importante para trazer mais força, para nos fortalecer e unir nessa, e até mesmo formar essa prática colaborativa. Então, lá nós estamos divulgando sempre as leis, materiais didáticos, então foi uma troca de experiência muito grande. E hoje, encontrando com os colegas aqui, nós somos do IFTO, mas eu encontro mais com a Leide, porque moro em Palmas. E aí nós vamos começar também o nosso encontro estadual, né, de professores da língua espanhola. Nós precisamos nos unir para fortalecer e começar a tomar a frente também desse processo. Então, aqui, por exemplo, autonomia institucional, desenvolvimento de políticas linguísticas próprias, que atendam às necessidades regionais e institucionais. Então, isso aqui nós vamos ter com os professores de inglês e de espanhol, isso do IFTO, para elaborar planos de ação para implementação e fortalecimento do ensino de espanhol nos diferentes campi. Então, essas aqui são algumas ações que nós já estamos planejando para o fortalecimento dos professores da rede federal, do Instituto. Parceria interinstitucionais, foi o que nós fizemos agora, estabelecendo convênio com instituições hispanofalantes, aqui, para intercâmbio e cooperação técnica. A reitoria do IF, agora nós fizemos um processo recente para a vinda de espanhóis para o intercâmbio, né? E aí esse espanhol vem, ministra aula lá no Centro de Idiomas e, em troca, ele vem e aprende também a língua portuguesa para voltar com o ensino da língua portuguesa para o seu país. Agora, recente também, nós recebemos um francês. Então, no nosso Centro de Idiomas, nós temos português, espanhol, francês e libras. E o francês está sendo ministrado por um professor nativo. E, ao mesmo tempo, ele está aprendendo a língua portuguesa no nosso Centro de Idiomas para levar a trabalhar o português lá na França. E aí nós temos aí, essas cooperações técnicas, elas são muito importantes para que nós possamos também internacionalizar a nossa língua. Consolidar políticas linguísticas locais é essencial para transformar as diretrizes em práticas pedagógicas efetivas. O IFTO tem a oportunidade de liderar esse processo, criando modelos que possam ser replicados em outras instituições de ensino. Então, nós estamos aí com esse projeto, e
e vamos implantar e implementar, né, todas as ações do projeto. Então, o objetivo aqui é promover o debate sobre a importância do espanhol. Nós sabemos a importância do espanhol hoje. No Tocantins, aí eu busco especificamente no Tocantins, aí vou lá para o Campus Palmas, por exemplo, que nós temos muitos hispano-falantes chegando em Palmas, e ao mesmo momento em que eles chegam e com a sua língua nativa, no caso o espanhol, nós oferecemos o português para os estrangeiros. E aí eles entram na instituição para aprender o português. Desenvolver projetos piloto baseado na resolução, que é o que nós estamos agora criando, juntamente com a nossa assessora internacional, Poliana, e aí nós estamos organizando esse projeto para unir todos os professores dos campi e fortalecer, então, nossa política linguística em relação à valorização do ensino da língua espanhola. Eu estou falando especificamente da língua espanhola, porque é a língua que eu ministro. E monitorar resultados e ajustar estratégias. Aqui algumas referências. E obrigada. Dando continuidade à nossa mesa, convidamos a professora mestra Leidilene Santos Silva. A professora, ela é especialista em metodologia de ensino de língua portuguesa e língua espanhola pela Universidade Cândido Mendes, especialista em gestão e docência do ensino superior pela Faculdade Laboro, graduanda em letras em inglês pela Universidade Federal do Tocantins e ela é mestre em letras pela UFT e doutoranda no programa de pós-graduação em linguística da Universidade de Brasília e membro do grupo de estudos críticos e avançados em linguagem GECAL da Universidade de Brasília, com bolsa de estudos CAPES. O interesse da professora envolve pesquisas de matrizes curriculares, multiletramentos, documentos oficiais e ensino de línguas e formação de professores. A professora mestre Leidilene irá ministrar a palestra intitulada Raquel e Mafalda, Representações Femininas nas Tirinhas. Então, boa tarde. Eu queria, primeiramente, cumprimentar, né, os meus professores que estão aqui, professor Raja, professor Sávio, professor Kleber, meu orientador, né? É uma pessoa que faz muito por mim, me ensina todos os dias. Eu queria cumprimentar, né, a organização do evento, né, e eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. E, assim, a política linguística que eu trago hoje, ela começa a partir do chão da escola, né? Foi um artigo que eu publiquei juntamente com o professor Kleber, em 2022, de algumas inquietações que eu tinha quando os estudantes do médio, eles optavam pela língua espanhola e às vezes eu perguntava algumas coisas a respeito, algum conhecimento prévio que eles poderiam trazer da língua espanhola e eles geralmente não citavam aquela que eu considero um dos maiores expoentes do idioma. Geralmente eles citavam figuras da Europa, né? E aí grupos latinos do México, e não citavam coisas aqui, né, que são produzidas aqui na América do Sul. E eu pergunto sempre, vocês conhecem a Mafalda? E eles falam, sim. Aí um aluno chegou, um estudante chegou e disse assim, ela só serve para me atrapalhar nas provas. A função da Mafalda é me atrapalhar nas provas, né? Que eu não entendo a Mafalda e ela está ali no livro de português e na prova do Enem para nos atrapalhar um bocado. E eu fiquei aquilo, eu falei, olha, acho que eu tenho agora uma grande função, que é tentar desmistificar, né, esse conceito aí da Mafalda. E ela não... O Quino, longe disso, quando criou a Mafalda, a intenção, de fato, não era trazer uma personagem para atrapalhar a vida de ninguém, né? Mas, pelo contrário.
Ele traz uma personagem, como a gente vai ver, que vem nos ajudar a refletir, não a atrapalhar. E aí, a partir disso, eu fiz esse artigo, né, pensando nessas aulas que eu tive dentro do Instituto Federal, em que eu fui trabalhando a Mafalda, né, as tirinhas da Mafalda. Porque, assim, de forma muito pessoal, eu sou uma leitora assídua de histórias em quadrinhos. Eu gosto muito de histórias em quadrinhos. Eu tenho, assim, um verdadeiro fascínio por esses super-heróis ou não, né? Então, eu gosto bastante. Um dia, quem sabe, eu gosto também de desenhar, mas por hora eu deixei, né, essa habilidade um pouco de lado, mas quem sabe, futuramente, eu retome, né, a habilidade de desenhar e de fazer também histórias em quadrinhos. Então, nós temos aqui... pode passar? Cadê aqui? Posso passar? Então, nós temos aqui as histórias, né? Nós temos esse personagem aqui, que é o Gaturro, né? Que ele é do Nick, que é um cartunista chileno. Nós temos o Condorito, que também é um outro personagem chileno. Ele vem com as cores da bandeira do Chile, e ele é uma resposta ao Walt Disney, né, que o Peppo fez, porque o Walt Disney desenhou o Zé Carioca de uma forma muito pejorativa para o mundo. E o Peppo cria o Condorito, que já é o contrário de tudo aquilo que foi divulgado no mundo pela imagem do Zé Carioca. O Condorito trabalha, é um personagem que corre atrás dos seus sonhos, é um torcedor, né, é um nacionalista, ele busca mesmo amar o Chile, o seu país, e tenta representar, tenta desmistificar tudo aquilo que foi colocado ali no Zé Carioca. E aqui está o artigo, que ele foi publicado na revista Acta, tá, em 2022, em que eu começo, né, juntamente com o professor Kleber, a gente começa a refletir um pouquinho sobre esse gênero tirinhas, que são esses gêneros que eu tenho buscado levar para a sala de aula dos estudantes e, de certa forma, ensinar a língua e propor, dentro da sala de aula, movimentos decoloniais. Eu venho de um contexto que é um pouco complicado falar em decolonialidade. E aí a gente faz, nessas situações, o quê? A gente faz os movimentos decoloniais, mas muitas vezes sem usar construtos que venham, de fato, impactar, né? E você vai ali tentando, né, de fato, decolonizar, ou pelo menos tentar movimentar nesse sentido. Então, nós temos aqui, vou passar um pouquinho adiante, nós temos aqui o Quino, tá? A intenção do Quino, até onde eu estudei, nunca foi, de fato, fazer uma super-heroína. Ele queria, por meio dela, criar, né, uma imagem de alguém que saiba questionar, que tenha um discurso um pouco mais crítico. Então, pela própria forma, né, que ele faz a Mafalda, o cabelo despenteado, né, uma menina de 6 anos que questiona tudo e a todos, a gente percebe esse tom crítico. A Mafalda, que nós temos a turma, os pais da Mafalda, o irmão, e a Mafalda, geralmente nas tirinhas, ela está posicionada do lado esquerdo do leitor. E, geralmente, na maioria das tirinhas, ela começa a tirinha com uma interrogação. E, no final, ela sempre termina a tirinha com uma reflexão. Só que a Mafalda, ela não só fala, ela não só questiona. Há momentos que ela se cala também. E nós temos aqui 2 personagens para quem a Mafalda costuma se calar, né, e parar e refletir. Que é o Miguelito, que ele é um pouco filosófico, ele é bem mais filosófico que os demais personagens, e a Liberdade, que é o que Quino fala lá na frente, aquilo que é pequeno e que é muito difícil de se conquistar. É pouco. E aqui nós temos
a Mafalda e a mãe, que é chamada de Raquel, a mãe da Mafalda. E ali, posso voltar aqui? E ali, como vocês veem, a Mafalda descabelada, né? Aquele olhar um pouco preocupado, mas uma pergunta bem questionadora para os padrões da época. Lembrando que ela foi criada na década de 60, ali por volta de 62, 63. Era para fazer o comercial de uma loja, só que a pessoa que pediu esse projeto publicitário não gostou da Mafalda e tipo assim, mandou cancelar. E alguém, no primeira página, né, no primeira plana, que fala, gostou da Mafalda e começou a publicar. Né, comprou a ideia do Quino e começou a publicar. Então, a Mafalda, em 1962, já posicionada à esquerda, começa com a pergunta: mamãe, o que te gostaria de ser se vivieras? Né? Ela já pergunta para a mãe, ela já vai questionando. Em todas as tirinhas que a Mafalda interage com a mãe, ela vem fazendo esses questionamentos. O que a mãe faria se a mãe não fosse, se a mãe vivesse, né? Se de fato a mãe vivesse, porque ela percebe que a mãe passa o dia inteiro cuidando das coisas de casa, como o padrão, o ideal de padrão da mulher argentina, da época. E ela vem trazendo isso, né? O Quino, ele desenha a Raquel sempre muito atarefada. Né? Ele representa a Raquel como aquela dona de casa que foi muito, muito atarefada, que não conseguiu cumprir uma carreira, que é algo que deixa Mafalda sempre muito intrigada. Por que a mãe não foi para a universidade? Por que a mãe não estudou? Por que a mãe foi ter filhos? Por quê? Porque para Mafalda, né, o sonho dela, já é o oposto da mãe, no caso, ir para a ONU, ter muito conhecimento, né? Para Mafalda, ser mulher é ter uma carreira, ter muito conhecimento, né? Contribuir para a paz mundial. Então, a representação que a própria Mafalda e que o Quino tenta trazer na época de uma mulher, não é a mulher da Raquel, a mulher que está dentro de casa, cuidando da família, aquela mulher do padrão de 1962 que ali havia. Então, ele traz, por meio da sua pequena, né, menina de 6 anos, questionadora, uma outra representação da mulher. E aí, aqui estão as tirinhas, né? Novamente ela desenhada à esquerda do leitor, e novamente ela inicia com uma pergunta. Né? A gente vê ali pela face, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, ela tem curiosidade porque viu uns livros aí, e a mãe declara que estudava. E ela começa a rir. Né? Por quê? Porque ela acha assim, isso é uma piada, né? Estude em broma, né? Quer dizer que você estava estudando brincando. E a mãe fala, não, como em broma? Em sério, ela não estava brincando. E aí ela começa a ficar, né, inquieta. Mas por que você não terminou? Por que você não continuou? E essa tirinha, ela é publicada em um dia. No outro dia, o Quino, ele dá sequência, a gente vê lá pelo Reticências, né, que ele vai dar sequência. E ela, mais uma vez, questiona. Então, hay que casarte, deixaste a faculdade? Né? Perguntou para a mãe. E a mãe costurando lá assim. E ela fica. Se a mãe tivesse estudado, a mãe teria uma carreira, teria um diploma, a mãe seria alguém. E a mãe da Mafalda começa a pensar sobre tudo isso e começa a chorar. Né? Ela começa a ficar realmente muito angustiada por todo o questionamento que a menina faz. A própria menina se assusta. E, na sequência, o Quino começa de novo. Ela começa de novo a sonhar, né? Pelo olhar vidrado, lá a gente percebe que ela começa novamente a sonhar como seria a vida da mãe se a mãe tivesse estudado. E a mãe já fala, Deus meu, já vem essa menina de novo. E aí a mãe faz um apelo emocional à Mafalda, e ela pega e diz assim, quer dizer então que eu sou testa de ferro,
do seu fracasso, né? A taxa de ferro da sua incultura. E aí, eu percebo que pelas aulas, né, o que eu percebi a partir disso? Que pelas aulas, a Mafalda já não é mais para atrapalhar a prova de português, nem a prova de espanhol ou a prova de inglês, porque ela é traduzida em mais de 52 idiomas. A Mafalda já começa a ter um outro significado, em especial o significado do questionamento, né? Mesmo tendo sido feita na década de 62, lá na década de 60, o Quino, em 1974, ele parou de produzir, né, as historietas da Mafalda, porque ele falou que a contribuição ele já havia dado da Mafalda, mas foi uma obra que acaba se eternizando, é uma obra que acaba sendo traduzida para diversos países, e também percebo que aí começa-se uma certa curiosidade sobre outros personagens da língua espanhola que existem aqui na América do Sul. Eu chamo Sudamérica, né? Espanhol Sudamérica. Começa-se a haver uma curiosidade de perceber que nós, na América do Sul, também produzimos um bom material. Tá? E ela é uma grande representante desse movimento que existe aí. Então, a Mafalda, ela tem esse, digamos assim, esse jeito aí questionador. Tá? Ao final desse estudo, eu passo a concluir que as coisas também não são excludentes. Isso não quer dizer que, porque a mãe, né, da Mafalda, a mulher, a esposa, ela não pode ser uma profissional, né, a dona de casa, uma coisa não exclui a outra. A gente é, de fato, multifacetado, a gente pode ter diversas funções e diversos papéis e diversos perfis, mas a gente não pode, de maneira alguma, adotar um único perfil, que é, muitas vezes, um perfil ditado por uma cultura ou por uma ideologia, que a gente precisa, né, os alunos, em especial do ensino médio, que vão enfrentar aí, provas, que vão enfrentar aí, processos de seleção, eles precisam contextualizar muito bem aquele material, aquele texto multimodal que está ali. E muitos chegam para mim e falam: ah, professora, agora eu consigo compreender melhor a Mafalda, eu consigo compreender melhor quando nós temos uma tirinha ali inserida. Porque ela é uma menina que questiona, ela é uma menina que vai fazer críticas e ela é uma menina que vai me fazer rir e me fazer pensar sobre algo. Porque aí a Mafalda, nesse caso, ela não fica, né? O trabalho ele vai muito além da gramática da língua espanhola. Ele se expande um pouco mais a um aspecto mais crítico do estudo da língua. Então, essas aqui são as referências, né, que nós utilizamos para a produção do material, e aqui embaixo nós temos a referência do artigo que foi publicado. Muito obrigada. Obrigada, professora Leide. Bom, e agora nós passamos a palavra para o professor Felipe Carneiro. O professor Felipe, ele é licenciado em Letras pela Universidade Paulista e bacharel em Engenharia de Alimentos pela Federal de Goiás. Atualmente, ele é mestre em Ensino de Língua e Literatura e doutorando do Programa de Linguística e Literatura pela Universidade Federal do Norte do Tocantins. O professor Felipe Carneiro participou do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior na Universidade Mayo de San Simón, em Cochabamba, Bolívia, no período de junho a novembro de 2024. O título da palestra do professor Felipe é Emergências Subjetivas nas Aulas de Língua Espanhola, reflexões sobre a imagem enquanto recurso didático-pedagógico. Boa tarde. Eu só me sinto na obrigação de ficar de pé. As demais professoras ficaram de pé, também vão me levantar.
Na verdade, eu trouxe uma experiência que eu tive na época que eu trabalhava com o ensino fundamental, numa turma de 7º ano. E essa problemática produziu para mim uma inquietação enorme, porque quando se trabalha com língua portuguesa, fica muito na obviedade a questão da imagem em sala de aula. Trabalhar nos múltiplos sentidos que a imagem produz. Mas quando a gente mobiliza, né, na condição de recurso didático-pedagógico, então nós temos um certo direcionamento ali, esperando que o aluno atenda à especificidade ali daquilo que o professor trouxe, né, para pensar no seu plano de aula e também a imagem em circulação no livro didático. Conforme eu disse, né, trata de uma experiência. Nessa época eu não ministrava língua portuguesa, tá? Como língua materna, né? Só trabalhava com o espanhol como língua estrangeira para estudantes brasileiros, né, no ensino fundamental. Aconteceu numa escola que eu trabalhava com todas as turmas do fundamental. Eram 20 turmas, 20 diários, eram 5 turmas de cada ano, 6º, 7º, 8º e o 9º. E aí, diante dessa problemática, que eu vou tentar circunstanciar aqui para vocês, aí nós buscamos aí um certo apoio teórico para tentar explicar esse fenômeno, né, esse acontecimento de linguagem, e que hoje a gente já trata de um modo diferente, ao mobilizar a imagem enquanto recurso didático-pedagógico no ensino de língua espanhola. Então, o que nós estamos considerando é justamente a imagem em circulação no livro didático, ou seja, essa materialidade simbólica ela está assentada sob os efeitos de fechamento textual. Por exemplo, quando a gente vai começar o ano, né, quando os professores recebem os livros didáticos, né, os livros todos novos, bonitos, né, com as imagens, né, o professor vai pegar, vai cheirar o livro, nossa, olha que bom, vou trabalhar, né, usar o livro, tudo. Então, como se fosse um material ali pronto, de modo que a gente não pudesse assim, fazer certos deslocamentos e trabalhar tal qual veio no livro didático, né? Aquilo que o Peixe vai chamar de logicamente estabilizado. Ou seja, seja no plano de aula, né? Por exemplo, nas provas que é muito comum nas provas de certificação de proficiência, mobiliza-se a imagem, né? Então, certamente o avaliador já espera que o candidato mobilize certos recursos linguísticos. Então, no livro didático a gente tem, por exemplo, a imagem ela está dentro de um capítulo, né? Você tem enunciado sobre esse capítulo, você tem exercícios propostos, por exemplo, você tem orientação no manual do professor, né? De modo que a gente trate de lidar com essa imagem e vai dando um certo direcionamento de sentido para essa imagem enquanto recurso. E aí, o que eu estava desconsiderando, né, na minha experiência com o 7º ano? Essa questão da potência da imagem em mobilizar os sujeitos, né? Porque como se trata de aula de língua estrangeira, por mais que haja, por exemplo, uma certa similitude com relação aos significantes linguísticos, né? Então, o aluno, geralmente, ele vai pegar, vai folhear e ele vai olhar a primeira imagem. Né? Vai olhar a imagem, aí começa a fazer comentário da imagem, já fala para o coleguinha, olha, você aqui, você pede, abre na página 10, o menino está lá na página 100, fazendo comentários da imagem. Então, essa questão eu desconhecia, de fato. Então, o que nós podemos observar são sentidos que escapam desse logicamente estabilizado, seja do livro didático, né, e seja do plano de aula do professor. Falo isso porque, às vezes, né, o que eu costumava trabalhar, por exemplo, com certos vocabulários de alimentos, de animais, a gente pegava as imagens, né, e levava separadamente em sala de aula para que os meninos pudessem trabalhar a questão do léxico, né, na língua espanhola. Então, esse é o livro, tá, gente? O livro didático do 7º ano. Então, a gente tem
uma lição assim que foi muito rica trabalhar essa temática com os alunos, né? Trabalhar a questão dos alimentos, as principais refeições, e você tem separado, né? O café da manhã, almoço, o lanche. Por mais que a gente pense, são desenhos, né? Mas é uma materialidade simbólica que captura o aluno, né? No momento que a gente está lá dando aula. E aí eis que chegamos nessa parte que é a janta, né? Então, se nós observarmos, temos as personagens e aí a quantidade de pessoas, né, desenhadas. Então, você tem uma certa correspondência, uma relação do verbal com o não verbal, mas você não tem realmente um encaixe específico com essas materialidades distintas de linguagem. E aí chegamos nesse texto temático, que era a janta. Aí tinha Julián e Marcos, que eles estavam decidindo o que eles iriam jantar. E estavam decidindo tal, né? E a gente fazia a leitura com os alunos. E aí até que uma aluna, né, que sentava na frente, né, muito aplicada, dedicada, tudo. E ela assim, olhando fixamente a imagem, né, e pergunta para mim: professor, ela olhou assim, eles são casados? Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, Aí assim, aí você imagina, você dá aula sexto A, B, C, D, E, sétimos anos, oitavos, aquele estresse, cheio de menino em sala de aula. O que a gente tem de fazer, né? Pensa que o menino está atrapalhando, está perturbando, né? Está incomodando a aula, está fazendo graça, fazendo piada, né? Então, a tendência é mandar para a coordenação. E, na verdade, sim, ela foi tocada por algo na imagem, né, que a provocou de modo que ela fez essa formulação, esse questionamento em sala de aula. Só que eu fiquei assim, tão agoniado que eu peguei assim, depois o livro didático de capa a capa. Falei, gente, onde é que está escrito nesse livro? E eu fui olhar o manual do professor, fui ver assim, o que tinha de orientação para ver com a imagem, tudo. E não tinha nada, né? Então, assim, a imagem produziu sentido, produziu um certo efeito, e o invisível significou, né? E aí nós pudemos, em certa medida, teorizar toda essa questão, né? E eu acho assim, para mim, né, compartilhando com vocês, deu um esteio para a gente poder assim trabalhar com a imagem em sala de aula, nas aulas de língua estrangeira, porque eu falo que na língua portuguesa isso acho que fica muito claro, muito óbvio, né? Então, nós não temos esse controle do itinerário dos sentidos que são produzidos nessa injunção, né, de ler a imagem. Então, nessa medida que a gente concebe essas emergências subjetivas em sala de aula. Então, às vezes o professor pensa que tem um controle total, né, que está ali sob a rede, ali, o que está acontecendo, que está dando tudo certo, quando vai um sentido escapa, né? E a depender do professor, às vezes isso perturba a aula, né, de modo que produz um efeito diferente no professor. O menino danado, fazendo bagunça, né? Isso não tem nada a ver. Então, a gente fica nessa suposição de controle de sentidos e, de fato, o professor ele precisa sustentar a aula e sustentar-se nela, certo? E, claro, que aí eu pergunto assim, qualquer interpretação é válida? Então, eu não estou desconsiderando que o professor tem que deixar fluir de qualquer jeito, ou que vire bagunça, ou que o professor não tem um controle, né? Longe disso. Mas que possa ser uma ferramenta para potencializar as aulas, né? E, no caso, as aulas de língua espanhola com os alunos do fundamental. Claro, também do médio, né? Que eu vou mobilizar aqui um exemplo para vocês. E aqui eu trago uma citação da Coracendi para falar que muitas vezes o professor ele, perde essa posição e passa a ser somente porta-voz do livro didático, que era o que eu estava agindo naquela época, né? Então, ou seja, era um sentido que furou esse logicamente estabilizado, que eu falei assim, não, isso está errado, né? Não, o que ela está interpretando não tem nada a ver, não estava ali escrito no livro didático, né? Numa suposta ilusão, né? Entre o verbal e o não verbal. E aí, Coracendi novamente, que ela fala assim, que tem uma luta, né? Pela significação, que é professor-aluno e livro didático. E geralmente quem vai ganhar essa batalha, nessa relação de força, né?
sempre o livro didático. E eu lembrei uma época na pandemia, né, que era justamente, a gente estava no ensino remoto e era uma turma da primeira série do ensino médio. E era um exercício do livro, gente, era muito interessante, sobre questão de linguagem, era muito interessante. E aí eu percebendo os alunos todos respondendo, era los colores. Todo mundo igual. Eu falei, gente, de onde que esse pessoal está tirando essa resposta, né? E eu não tinha o livro do manual do professor. E eu jogo a questão do Google, né? E aí tinha as respostas do livro didático, né? Que estava lá, los colores. Era só isso. Então era uma questão muito mais complexa, né? E eu lembro que o aluno chegou a questionar a minha correção, que eu falei assim, não é para responder assim, não queria que você... Então, todo mundo copiou ali da internet a mesma resposta, que era a sugestão do próprio livro didático. Então, se considerarmos, né, a posição pedagógica numa perspectiva discursiva, então não é possível dissociar o ensino de línguas do sujeito da aprendizagem. Aí a gente para pensar, né, justamente a perspectiva discursiva, né, que traz para a centralidade o sujeito, né, vamos pensar no trabalho teórico-conceitual do Pechet, então é para a gente, em certa medida, traz para a centralidade o próprio aluno nas nossas aulas, né. Aí a minha vontade de voltar atrás, eu falei, gente, se fosse hoje, né, no mesmo questionamento da aluna, né, para a gente abrir para discussão, né, e tentar ver. Eu queria muito ver o que ela viu na imagem e a fez significar desse modo. Então, professor e aluno e autor, né, para pensar que o autor do livro didático, né, são sujeitos de linguagem, os quais se constituem na e pela historicidade. Então, esse postulado nos possibilita compreender que os sentidos são agenciados e disputados na prática discursiva de ensino e aprendizado de língua estrangeira. Então, a gente vai se deslocando dessa noção do sujeito empírico ali, né, para pensar na própria questão da incompletude, né? Então, aquilo que é da incompletude da imagem, do invisível da imagem, produziu sentido em sala de aula, né? De modo que a aluna ela foi capturada. Então, em sua potência de captura simbólica, a imagem nos confronta e nos convida à interlocução. E claro, que eu acho muito interessante, que é importante, também o professor, ele, em certa medida, tem um domínio do seu objeto de saber, do próprio objeto de trabalho, porque aí a gente pode fazer certos deslocamentos, né? Mobilizando questionamentos em espanhol, trabalhar com os alunos, perguntar, provocar, né? Porque as demandas são infinitas justamente por essa questão. Como se tratava de aula de língua estrangeira, então o aluno ele direcionou seu olhar justamente para a imagem. E a questão temos vários teóricos, né, pesquisadores que falam sobre sintaxe visual, elementos visuais, né? E eu mobilizo aqui Barthes, né, que ele fala a questão do punctum da imagem. Então, a imagem ela tem um dimensionamento assim, muito diferente, né, para pensar a linearidade da língua. Então, tem algo ali que vai falar assim, por exemplo, tem certos pontos cegos e algo que, na imagem que captura o aluno de certa forma, né? E a Corazzini ela fala uma questão muito interessante, que é aquilo que vai enganchar subjetivamente o aluno, né? Vai capturá-lo. Então, aqui só como exemplo, já indo para a finalização da minha fala, então, quais são os possíveis pontos de punctum, né? Os elementos visuais possíveis que, em certa medida, poderia perturbar o andamento da aula, mas, de certa forma, pode potencializá-la, dado o modo como o professor vai lidar com aquilo que é contingencial, que a gente não tem um controle, em certa medida, dos sentidos que estão atravessando, cruzando, né, a sala de aula. Eu falo isso porque, como eu trabalhei muitos anos no fundamental, e aluno às vezes não tem filtro, né, vem na cabeça, vai falando, e a gente pensa que o menino está perturbando a aula, né, está assim, atrapalhando, mas, de certa forma, é um envolvimento de tal ordem, né,
que aquilo está significando para o aluno e ele está verbalizando. Então, esse material essa imagem, né, foi recortada do livro didático da primeira série, e é um capítulo que fala sobre esporte e saúde, né? Então, começa com um capítulo, vai às sessões, aí vai o exercício, tudo isso o verbal vai dando um certo direcionamento para os sentidos da imagem. E eu lembro, gente, eu confesso para vocês, foi a primeira vez que eu acho que eu vi o envolvimento da turma toda, porque a primeira imagem do capítulo, e era eu não sei se foi, né, não estou aqui para pensar o trabalho de autoria, mas a primeira imagem era do R7, né, era o Cristiano Ronaldo, que era o tema de futebol. Isso virou uma agitação na aula, e todo mundo querendo interessado no futebol, tudo. E aí tinha ali sobre a questão da marcação no espanhol do campo, a divisão. E foi assim, muito empolgante, porque os meninos queriam todos aprender esse vocabulário específico do futebol. Então eu falei assim, a imagem do Cristiano Ronaldo, eu falei, não, vou trazer a imagem dele em todas as aulas, né? Porque a imagem dele fez assim, com que todo mundo prestasse atenção. E quando tinha essa imagem especificamente, aí já, depois de ter trabalhado teoricamente para pensar assim, a questão da imagem enquanto recurso didático-pedagógico, eu já não tenho a postura que o menino está perturbando, né? E aí muitos falaram da questão do Araguaia, né? E eu caladinho, eu falei, não, vamos deixar os meninos falarem, vamos lá, e falando que é um esporte aquático, mas no mar, né? E aí muitos falaram a questão do Araguaia. E aí muitos citaram, por exemplo, a questão de... Aí como falou, não, no mar, tal, aí vai assim, o verbal dando direcionamento, né, no sentido da imagem. E aí muitos falaram a questão de Salinas, né, porque o araguainense, geralmente a primeira praia que ele vai, não sei se é o Araguaia, né, praia de rio, mas para o mar, na costa, né, ou é São Luís ou é Salinas. Aí muitos falaram de Salidas, né, então... Aquilo que me angustiou, né, por não saber o que responder para a aluna, né, no início, quando eu trabalhei com o 7º ano, agora verteu-se em uma possibilidade de potencializar as aulas de língua espanhola. Então, para a gente poder finalizar, então, tendo em consideração a trama discursiva da imagem no livro didático de espanhol, então, o alicerce da Pechetiana nos permite refletir sobre o seu potencial simbólico e acreditamos que o professor, né, deve estar sensível com relação à leitura do aluno ante a imagem, pois na instância discursiva da aula temos que considerar que há processos discursivos em que lidamos, né, com um incessante movimento de sujeitos e de sentidos no espaço de sala de aula, de modo que os possíveis e os impossíveis, né? Por mais que agora, por exemplo, eu já esteja assim, não, tem uma multiplicidade de sentidos que são possíveis, né? Mas tem algo ali que é da ordem que a gente nem sequer imagina, cogita, né? Dada a constituição do sujeito, né? Que faz significar a imagem ali no acontecimento da aula. Então, o que perturba a unidade da aula do professor podem favorecer com que a aprendizagem se torne significativa. E acreditamos que o acolhimento de sujeitos e sentidos por parte do professor pode ser um modo capaz de enganchar, né, de prender, captar subjetivamente o aluno nas aulas de língua estrangeira. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Bom, agora nós abrimos para algumas perguntas, considerações ao público. Alguém gostaria? Algum comentário? Professor? Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer muito a oportunidade de ouvir profissionais, né, da área do espanhol, que é uma área muito cara no Brasil, né, essa luta, uma política linguística em prol de uma língua em que o Brasil faz grande parte das suas fronteiras. Infelizmente, hoje no Brasil, o espanhol não é uma língua dita
valorizado nas políticas linguísticas. Então, achei bem interessante as reflexões que vocês trouxeram. Eu queria agradecer muito a oportunidade de ouvir os colegas. Eu teria só uma provocação para a Maria Hilda, uma provocação para ela. Assim, Maria Hilda, o que eu tenho pensado é que, quando a gente fala de decolonialidade, a gente tem que começar a pensar na nossa forma de pensar que parcerias que a gente vai desenvolver pesquisa. E aí é só provocação mesmo. Quando fala do espanhol, talvez o apelo que eu faria é o desconhecimento que nós temos dos países latino-americanos e escolas e universidades latino-americanas. Então, até quando você fez menção às parcerias que estão sendo feitas, eu percebi uma tentativa de estabelecimento de valorização do espanhol, em contrapartida, uma valorização de locos eurocêntricos dessa produção, e não os locos do Global South, do Sul Global. E aí, assim, é só uma provocação mesmo, para ver o que você acha, queria te ouvir aprender com você. Se a gente fizer uma enquete aqui nessa audiência e perguntar para nós, estudiosos da Bolívia, por exemplo, que o último professor fez menção, ou Equador ou Argentina, a gente não tem tantas referências bibliográficas desse país, porque a gente desconhece essa produção. Então, a minha provocação seria nesse sentido. Se a gente quer pensar numa política de valorização do espanhol, uma política linguística de valorização do espanhol, não precisaríamos também de pensar numa política de valorização do saber feito na América Latina, por exemplo? Da mesma forma que existe uma tentativa de um chamado marco comum europeu, será que não estaria na hora da gente pensar no marco comum sul-americano, a partir das línguas que nós temos? E se a gente pensa no espanhol, não deveríamos pensar também numa valorização das línguas minoritarizadas no contexto da América Latina, tais como as línguas dos indígenas e outras línguas? Então seria mais uma provocação acerca do que é fazer decolonialidade, sabe? E é uma crítica que eu faço a eu próprio, sabe? Ao nosso próprio grupo, que a Leide representa, né? Que parcerias a gente está desenvolvendo com Colômbia e com outros países? Seria uma provocação mais nesse sentido. E se você pudesse me dar o privilégio de te ouvir e aprender com você, eu ficaria super grato de te ouvir o seu posicionamento acerca disso. O professor Kleb, né, coloca várias questões interessantes. Primeiro, em relação às parcerias, né, do Brasil com os países aqui da América do Sul. Temos também o marco, né, o acordo do Mercosul. Então, qual foi a pergunta que ele fez mesmo? Não, primeiro, não. Foi só provocação. Mas aí, quando você estava falando, me veio algo assim interessante, que são, por exemplo, quem são os alunos que geralmente nos procuram que querem estudar o espanhol? Os nossos alunos brasileiros que querem aprender o espanhol para ir para a Argentina, para o Uruguai, Paraguai, para fazer medicina. Por quê? Porque lá eles conseguem esse curso de forma gratuita, né? E aí, mas para eles entrarem, eles precisam da língua espanhola. Então, a maior parte dos alunos que têm me procurado ultimamente são os alunos que têm esse objetivo. E, além disso, nós tivemos também, agora recentemente, um evento na Unitins, que nós temos parceiros que querem investir no país, do Chile, dos outros países aqui vizinhos, que têm recursos para investir no país, mas que nossos alunos ainda não estão preparados, né, em relação à comunicação da língua espanhola para poder entrar nesses projetos, né? E sempre nós colocamos isso quando nós temos a oportunidade, né, de algum evento lá no IFTO, da importância da língua espanhola, por todas essas questões que você colocou, professor, e, além disso, também a partir das procuras que nós estamos recebendo para o ensino da língua espanhola no IFTO Campus Palmas. Satisfeito, professor? Outras Áfricas possíveis.
E quando fala de América Latina, a gente começa a colocar alguns países de América Latina e desconsideramos outros, por exemplo. A gente começa a falar de Chile, alguns países, Colômbia, mas desconsideramos, por exemplo, as Guianas, desconsideramos a América Central e assim por diante. Então, eu fico pensando, até eu e o Raj, naquele meu livro chamado Políticas Linguísticas, que a nossa tentativa no livro foi essa, foi mostrar que no Brasil nós temos várias línguas, deveríamos pensar em políticas para valorizar essas línguas, e na questão do espanhol, nós temos várias formas de falar espanhol, e não só o hispano vindo de Espanha, assim por diante. Poxa, aquele mesmo questionamento, né, sabe, que o Raja fala no livro da geopolítica do inglês, eu acho que nós temos de pensar na geopolítica do espanhol, e pensar em formas de valorizar outras variedades do espanhol, assim ser a variedade norte, por exemplo. Acho que essa... mas agradeço, viu? Assim, eu acho que é uma crítica que eu faço a nós próprios, que a gente próprio não valoriza. E aí, não sei se sabe, concorda, se vocês concordam, parece que é mais ou menos no que é feito no norte global, entende? O pessoal do norte global considera que a gente está no sul global não produz nada, não cita, não acha nada de importante. E aí nós, do sul global, queremos reverenciar o norte global e desconsideramos nossos irmãos latinos, por exemplo, que estão feitos aqui. Ao passo que quando vem a Shakira no Brasil falar que nós somos latinas, aí nós, como brasileiros, nós assumimos a nossa latinidade, porque a gente não dialoga academicamente com a América do Sul. Um comentário um pouco mais assertivo, assim. Desculpa. Mas quando você fala da questão da GEL, né, considerando os vários países, as variações linguísticas de vários países, eu tenho sempre esse cuidado quando eu vou trabalhar com a língua espanhola, eu tenho esse cuidado de trabalhar as variações linguísticas dos países hispanofalantes, porque isso também é necessário, porque nós não temos somente o espanhol da Europa, que seria o da Espanha, mas temos o ensino do espanhol, a língua espanhola e suas variações nos 21 países hispanofalantes. Então, eu sempre tenho esse cuidado também de colocar essa questão e discutir sobre isso com os nossos alunos. Muito obrigada. Mais alguém? Boa tarde, eu sou a Carol, do Conselheiro de Porto. Eu queria fazer uma pergunta para a Marina Rios. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário sobre a Mafalda. É muito interessante, né, a questão do autor trazer uma criança fazer questionamento para... mais interessante ainda a questão do feminismo. Tipo assim, uma criança perguntar para a mãe dela por que a mãe dela não foi para a universidade. Que ela sempre viu a mãe dela em casa, cuidando dela, fazendo as coisas, cuidando do marido, da filha, dos filhos em si, né? Eu acho que isso dialoga muito com o que a Silvia Federici fala, né? Que o que chamamos de amor é trabalho não remunerado. Que é essa questão de que a mãe... em casa, tudo que ela faz, a comida, a limpeza, cuidar dos filhos, é amor. Como todo mundo diz, é amor de mãe e tudo mais. E também acho que a questão, tipo, é muito comum na sociedade o homem sair para trabalhar enquanto a mulher fica em casa, cuidando dos filhos e da casa. Então, é muito interessante esse pensamento da Mafalda, uma criança fazer esses questionamentos. O que ultimamente não fazemos, né? Aceitamos muito passivamente essa questão da mulher ser a dona do lar. Obrigada. Eu que agradeço por sua observação. E, assim, a gente percebe também, né? Eu percebi também nesse estudo, que assim, o Quino procurou desenhar a Raquel um pouco mais sensível. A gente vê que ao final de cada tirinha, ela sempre tem uma reação muito emocional. Ela chora, ela silencia, ela fica triste, ela procura argumentos emocionais para convencer a filha de que, e se convencer também que ela fez a melhor escolha. E a Mafalda, ela é desenhada, ela é exposta ali
como um raciocínio um pouco mais lógico, com argumentos mais, digamos assim, que se sustentam mais. Ela não cai no choro, como a mãe. E ela, até eu costumo trabalhar falsos cognatos, né, quando ela diz assim, se tu eras estudiado, não eras uma tarada, né? E aí a gente vai trabalhando esse construto aí da tarada, né? O que é uma tarada, né? O que é uma idiota, é isso, aquilo, e a questão do respeito também, né? Assim, que o contexto que eu estou não é permitido se falar com a mãe dessa forma. Então, assim, gera até uma certa polêmica, mas como que uma menina de 6 anos fala assim com a mãe? Né? Então, assim, no contexto que eu estou, isso é totalmente reprovável. Mas a gente vai, digamos assim, tentando trabalhar, tentando construir, e, como eu disse para vocês, buscando evitar construtos, como o que você citou, feminismo, porque para que a gente não, na posição que nós estamos hoje, dentro dos institutos federais, devido às políticas linguísticas, muitas vezes, se a gente for abordar determinados construtos, a gente não consegue alunos para se matricular na disciplina. E, assim como Hilda, Felipe, eu acho que a gente tem feito um trabalho muito árduo dentro dos institutos para não deixar que a língua espanhola de vez seja enterrada, né? Hilda faz extensão, creio que Felipe também, centro de idiomas, unidade diversificada. Pela recomendação, no caso do Campus Gurupi, eu tenho que oferecer a unidade diversificada uma vez ao ano, eu ofereço 2 vezes. Tudo no sentido, todo semestre eu estou oferecendo extensão, eu estou buscando. Então, assim, é até um pouco complicado em nossos contextos trazer esses construtos, porque vocês sabem bem da realidade política e social do Brasil. Então, a gente procura trabalhar os movimentos decoloniais, mas no aspecto mesmo da reflexão, de permitir que esses alunos, no caso do ensino médio, eles possam refletir sobre as representações da mulher na sociedade. E acho que adiante essas reflexões, elas vão realmente dar um start, elas vão contribuir para que eles possam, antes mesmo de adquirir a palavra feminismo, eles possam compreender como é o feminismo, né? Eles já cheguem lá na frente entendendo, né, o que é o feminismo. Eu lembro que quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, a gente trabalhou um tema também com histórias em quadrinhos, desigualdade social. E os alunos sabiam o que era desigualdade social, mas eles não reconheciam esses 2 construtos. Quando as meninas falaram em desigualdade social na sala de aula, os meninos não sabiam. E quando a gente refez tudo, né, e eles começaram a enunciar as suas vivências, e eles compreendiam muito bem o que é desigualdade social. Então, isso foi uma lição. Primeiro, trabalhar, de fato, a reflexão a respeito desses construtos e ter esperança que lá na frente eles possam, de fato, se reencontrar com essa palavra e refletir sobre aquilo que viram lá no ensino médio, no ensino fundamental, conosco. Obrigada. Mais alguém? Sim, professor. Quero agradecer, né, a fala de vocês, a contribuição de vocês. E é interessante porque vocês trazem o texto de várias formas, né? E eu sempre falo para os meus alunos a importância do texto, e quando os alunos vão para a sala de aula, a importância de levar discussões, provocações a partir dos textos, né? E eu fiquei até um pouco preocupada assim, com essa questão, né, do que não levar para a sala de aula, né? Então, nós estamos formando leitores críticos, né? Então, é importante. E quando o Felipe trouxe as imagens, eu lembrei muito da disciplina de estágio, porque eu sempre falo para os alunos, se tem imagem, tem que ler. Se tem imagem, tem que interpretar. Então, quando você traz, né, essa inquietação,
muitas vezes o texto escrito fala, mas o que não está escrito vai falar mais, né? Ele trouxe mais informações do que o que estava lá previsto, né? E reforça ainda mais para os nossos acadêmicos aqui do curso de letras o diálogo entre a análise do discurso, a sala de aula, a prática com o texto, o implícito que tem nas imagens, né? E a própria BNCC traz isso, a importância desse estudo da imagem, dos elementos multissemióticos, né? Eu achei muito interessante a sua proposta, né, Felipe, quando você estava naquele momento, nunca imaginou, né, que o aluno fosse fazer uma pergunta, porque o texto ele faz isso conosco, né? Ele traz informações da vivência daquele aluno. Para ele, naquele momento, representava, tinha aquela representação, né? Aquela imagem, ela trouxe representações para eles. Então, é só mesmo para fazer assim, elogiar, né? Você ter trazido esse texto, essa imagem para os alunos que estão na graduação até na pós, refletir que na sala de aula é importante dialogar com a imagem. Tem imagem, tem que interpretar. Eu sempre falo assim, pega um livro didático, olha a capa, né? O que a capa diz? Por que tem aquela imagem? O porquê das cores? Né? O porquê das imagens? Porque nada ali foi colocado de qualquer jeito, tem intenção. Né? E o texto, ele fala de diferentes formas. Né? A professora trouxe a Mafalda com imagens também, né? E vários implícitos e várias representações. E você trouxe um outro recorte, né? Vindo ali, pensando mais na AD. Né? E dá para ir para AD, dá para trabalhar semiótica e outras questões. Então, é só, Felipe, se você puder reforçar mais um pouco, né, a importância. Qual seria a importância de se trabalhar imagens em sala de aula, né, independente do ensino, seja de língua inglesa, língua espanhola ou língua portuguesa? Obrigado, professora. Na verdade, assim, frente a essa inquietação, né, essa provocação do aluno, que me fez, né, ter esse gatilho assim, para pensar nessa potencialidade. Né? Então, na verdade, eu acho que pensar a imagem, pensar o verbal, pensar, né, nessa relação verbal e não verbal, nessa possível iância, né? O que sobra ali, que começa a significar para o aluno. E é justamente trazer o aluno para o protagonismo, né? Então, por mais que nós... Assim, não é deixar a aula solta, né? Então, a gente tem um plano de aula, tem um objetivo, né? Vai mobilizando a imagem, porque geralmente o professor, quando traz, por exemplo, fora do livro didático, já tem aquele efeito de transparência. Não, eu quero que o aluno somente trabalhe esse vocabulário específico, né? Ou tentar formalizar alguns verbos, né, assim, para trabalhar com oralidade, tudo. Então, aquilo que escapa, a gente pensa que o aluno está fazendo bagunça, né, que está atrapalhando ou perturbando a aula. Mas, pelo contrário, né, aquilo que captura, né, subjetivamente o aluno, que leva a aula a ter uma potencialidade. Então, já passei a ter um olhar muito diferente com relação à imagem, porque... Talvez, né, em alguma medida, quando é aula de língua portuguesa, né, isso fica já muito escancarado. Aí a gente pensa com aula de língua estrangeira, né? Eu falei, não, esse menino tá bagunçando, né? Tá fazendo arte, né? Então, o apelo que eu faço, né, que nós professores sejamos sensíveis, né? Que mobilizemos, né, ou ao mobilizarmos, né, a imagem, para que a gente dê conta, né, dessa possível escapada dos sentidos, que pode trazer, né, fazer com que a aula tenha uma potencialidade, né? Vale a pena. Obrigado. Muito obrigada. Mais uma? Por aqui. Boa tarde. Meu nome é Maria de los Ángeles. Sou estudante do BPG Elite e achei importante falar porque eu falo espanhol. Acho que só Gerson e eu somos os únicos bolsistas atualmente da UFNT. Então, a UFNT e também a UFT têm políticas de internacionalização que traz alguns estudantes internacionais
e tomara podamos trazer mais e mais pessoas para acrescentar mais pessoas e que conheçam e aproveitem as maravilhas de nossa universidade. Todas estas discussões são muito interessantes, mas parecem estranhas, né? Olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Poucas pessoas. E, sin embargo, agradeço muito por ter ficado. Obrigada por ter ficado e escutar um tema que pode ser uma raridade. Quantas pessoas aqui sabem falar espanhol? E entendem e sabem falar com propriedade? Poucas pessoas. Então, por isso é que é tão importante a implementação do espanhol nas escolas, através dos cursos de extensão, como falou a professora, é tão importante. A ideia de implementar no curso de turismo, achei ótima. Aqui na UFT também temos turismo, então, implementar como uma disciplina optativa seria massa, porque quando as pessoas ir no Japão e receber turistas que saibam falar espanhol, então seria ótimo. E pensar no futuro, né? Então, estas discussões são estranhas para a gente, porque somos um estado do norte, somos um estado do interior, mas se vamos a ver, falamos de uma universidade como UNILA, estas discussões seriam do cotidiano, sabe? Todo mundo falando espanhol, todo mundo... Então, entre mais falemos sobre estas coisas, mais vai ser fácil, mais vai ser entendível esse tema. Então, obrigada por esta mesa. Achei interessantíssimo todas as mesas, todas as palestras. E achei interessante o que a professora falou sobre o fato do espanhol ser preferencial e ser optativo. Tomara fosse possível apresentar à Secretaria de Ensino de Tocantins esse fato. Como é que no Maranhão, por exemplo, está instaurado o espanhol e aqui também não pode ser possível? Não é impossível, sabe? Para o próximo período escolar seria possível e factível. E é isso. Parabéns, muito obrigada por esta mesa. Boa tarde a todos. Primeiro, quero parabenizar os 3 professores pelas belíssimas apresentações e vou fazer uma pergunta direcionada ao professor Felipe. Com base na provocação aqui do professor, quando ele fala que nós não conhecemos as variações do espanhol, eu gostaria, professor Felipe, que se fosse possível... Você que nós conhecemos, embora minha pergunta não esteja diretamente ligada à sua apresentação, mas eu acredito que ela tem muito a ver com o tema da mesa, que é o ensino de língua, né? De língua espanhola. E sabendo que você é professor de espanhol no IFTO, e sabendo também que você recentemente passou por uma experiência, né, na Bolívia com o espanhol, eu gostaria, se for possível, que você nos contasse se você viu muita diferença entre ser professor de espanhol aqui, em Araguaína, aqui no Brasil, no Tocantins, e ir para a Bolívia e ter esse contato com o espanhol lá. Então, eu quero que você nos diga se você viu muita diferença, se houve algum tipo de preconceito. Eu falo isso porque... eu também, recentemente, passei por uma experiência de 6 meses, fiz um doutorado de sanduíche na Suíça, fiquei 6 meses em Genebra, e lá eu convivi com o idioma francês. E eu não sabia nada do francês, e para mim foi a maior dificuldade, foi uma grande dificuldade para mim durante esse período que eu estive lá, por causa do idioma, do contato com a língua. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho dessa sua experiência, se você achou muito diferente, se teve algum tipo de preconceito. Por favor. Vamos lá. Primeiro, eu queria só comentar a fala da Maria, né, e realmente, assim, é um absurdo, né? Eu acho assim, meu Deus,
não tem nem o que comentar, né? Essa questão de política linguística, né? Esse retrocesso, para a gente pensar sendo a lei de 2005, né? Que era assim, a obrigatoriedade à oferta, né? E facultada a questão da matrícula do aluno. E totalmente opcional para o ensino fundamental. De modo que a gente pensa que vai ter um avanço, né? E quando entrou o Temer, eu já fiquei assim, meu Deus, já... E aí, dito e feito, né? Então, revoga essa lei e eu falava com os meus amigos, eu pedi a razão da minha vida, porque acaba que aquilo que você tem prazer em trabalhar, né? De fato. E hoje, assim, na realidade do meu trabalho, aí trataram de unificar a questão dos projetos de curso, né? De modo que a gente fica limitado a uma disciplina, assim, meramente isolada. E a gente tem que ficar se humilhando para quando vai haver reformulação, para tentar implementar, e o pessoal todo mundo resistente, né? Então, assim, é muito, muito, muito complicado, muito difícil. Se não tiver a força de lei, quando coloca assim, algo que não é obrigatório, aí pronto, aí desanda total. O pessoal politizou demais a questão da língua, né? E aí o professor Kleber, né, ele comentou sobre a questão dos países aqui da América Latina, e eu lembrei muito da minha experiência com os sextos anos. Por mais que assim, seja uma turma, uma faixa etária assim, muito, que exige demais da gente, né, para poder trabalhar, mas assim, era encantador pelo fato de que era a primeira vez que eles estavam tendo aula de língua espanhola, e aí os meninos todos empolgados, aí chegavam os alunos assim, professor, você só vai falar espanhol, não é para falar português. E falava assim, nossa, professor, eu quero que você vá para a Espanha. Eu, não vou para a Espanha não, eu tentava, não vou para a Espanha. Porque não se fala só espanhol na Espanha, eu começava, a Argentina fala o quê, né? O Chile, o Paraguai, o Uruguai, né? Então, desde o sexto ano, a gente, claro que tem a questão do léxico, né? Espanhol, Espanha, né? Mas sempre tem essa tratativa de a gente tentar visibilizar mais a América Latina e botar um pouquinho mais para escanteio a Espanha. Eu falava assim, eu nunca vou nem pisar os pés lá, eu falava para os meninos, né? A Deusa, né, comentou aqui do estágio, né, que eu realizei na Bolívia. Para mim, assim, foi uma experiência incrível. No processo de doutoramento, eu estou trabalhando com o ensino e aprendizado do português como língua de acolhimento para hispanofalantes, né, imigrantes e refugiados hispanofalantes. E era justamente para eu tivesse essa capacitação, né, da aula de português como língua estrangeira lá para hispanofalantes, no caso bolivianos. E para mim, pessoal, eu confesso para vocês que foi assim, uma experiência inolvidável, assim, você respirar 100% a língua, sabe, a cultura. E eu lembro que eu só encontrei um brasileiro e ainda assim eu falei, a gente só vai falar espanhol, você nem me fale português perto de mim, né? Então o português ficava restrito somente nos momentos de aula, né? Que era justamente para eu ter essa capacitação para trabalhar aqui com os cubanos, venezuelanos que chegam. E para mim, assim, foi uma experiência, né, incrível. Então, eu fiquei em Cochabamba, e Bolívia você tem uma especificidade, né? Então você tem uma distinção muito grande de relevo, né? Então você tem Santa Cruz, que parece muito com o Brasil, né? Já tem um falar totalmente diferente. E Cochabamba você começa a caminhar pelos Andes. E lá tem influência muito grande do Quechua, que isso se marca na própria língua. E a questão da diferença, por exemplo, eu pude perceber que eles utilizam muito o diminutivo para tudo. Eu achava muito estranho, né? E era tudo, mira dos pesitos, sabe assim, tudo diminutivo, para tudo, né? Então eram adultos, crianças, independentemente da faixa etária. Isso foi o que me chamou muita atenção. E o pessoal comenta, né? Aí eu assisti aula na graduação, no curso de linguística. E aí os colegas falavam que essa questão do próprio diminutivo, que eu vi assim, que me marcou muito, é própria do Quechua. E quando você vai para La Paz, você tem muita influência do Aymara, que já se marca diferentemente no modo de falar do espanhol boliviano, dessa variante. Então, assim, e claro, você aprende vocabulários que não estão nos livros didáticos, né? Vê um modo muito específico e algo que
até hoje, por exemplo, quando você vai pedir algo para, por exemplo, você tá vendendo algo ou comprar algo, você chama a pessoa de caserito. Caserito. Olá, caserito. Buenas tardes, caserito. O vendedor me chama de caserito e eu chamo ele de caserito também. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou traduzir isso para o português? Eu ficava pensando, né, de um modo assim, não tão formal, mas não informal a ponto de ser desrespeitoso, mas é um modo muito específico e particular de lá. Aí eu começava a observar na feira, sabe, os ambulantes, sabe, você vai em shopping, então era a mesma formulação. Até hoje eu fiquei cabulado. Como é que eu vou traduzir isso? Você fala assim, senhor, o que o senhor deseja, né? Vai ficar muito formal, né? Era essa palavra caserito. Então, para mim, assim, foi algo que me marcou muito, né? Nessa experiência na Bolívia, que eu fico muito grato por ter tido essa oportunidade, né? Agradeço ao programa, né? O PPG Elite, a CAPES também, pelo financiamento, né? E foi, assim, riquíssimo, né? Não sei se te atendi, né? Mas... Obrigada. Nós já vamos dar agora por encerrado esta mesa, né? Nós já temos uma próxima programação, a segunda mesa redonda. Agradeço os professores aqui, presentes na banca, foi muito bacana, muito interativo. E vamos continuar com o nosso evento. Sim, vamos juntar aqui para tirar uma fotinha. Obrigada a todos. Agradecemos a professora. Agradecemos a professora doutora Nayana Cerqueira Galvão pela mediação dos trabalhos da Mesa Redonda 1, formação de professores de língua espanhola, e aos demais professores pelas exposições.